Bom dia a todos. Iniciamos agora o nosso grupo, que vai falar sobre instrumentos de política agrícola, irrigação e drenagem. Pode passar. Abordagem histórica. A irrigação é uma técnica milenar criada pelo homem, provavelmente a partir do momento que sentiu necessidade de se fixar em um local e criar animais. Muitas civilizações antigas surgiram às margens dos rios e as que cresceram em regiões áridas se desenvolveram por causa da irrigação. De um modo geral, o aproveitamento da irrigação para a agricultura nas civilizações antigas se deu simplesmente pela necessidade de se obter uma maior produção de alimentos para suprir as necessidades dos povos. Diante disso, se buscava sempre melhorar e aumentar as áreas agricultáveis próximas ou às margens dos rios. Então, agora contextualizando o início do nosso grupo, falando sobre a abordagem histórica, o início das civilizações foi marcada pela história da irrigação também, pois o homem, motivado por querer ter uma agricultura, cultivar a terra, ele necessitou criar mecanismos para tornar isso possível, e a irrigação foi o que possibilitou. Pode passar. Irrigação na China. Um exemplo muito conhecido pelos seus imensos campos de arrozaia, plantações de arroz, são as plantações da China. A antiga, ela tem uma plantação milenar, desde de 2200 a.C., e eles são conhecidos por utilizar os canais dos rios. Eles aproveitam as cheias dos rios para poder irrigar o seu solo e cultivar o seu arroz. Pode passar. Irrigação no Egito. Outro exemplo muito conhecido é o Egito. O Egito, conhecido como a dádiva do rio Nilo, ele utilizou durante muito tempo o seu próprio rio, onde eles faziam canais que possibilitavam a irrigação das suas plantações. E dava o ano todo, eles podiam ter essa plantação, podiam se beneficiar disso. Pode passar. Irrigação no Brasil. A origem da irrigação no Brasil foi no Rio Grande do Sul, através da iniciativa privada e do poder público, primeiramente com cultivos de arroz. Estudos feitos pelo Ministério da Agricultura demonstraram que a irrigação aumenta a produtividade das terras cultivadas com trigo, soja, milho e feijão. A partir das décadas de 70 e 80, houve uma expressiva ocupação das áreas irrigadas. E a partir da década de 80, houve uma modernização da irrigação no Brasil, como é mostrado na imagem seguinte. Pode passar. Agora eu passo a palavra para minha colega Karine. Bom dia. Pode passar. Bom, a irrigação é uma operação agrícola que tem como principal objetivo suprir as necessidades de água das plantas, no qual se desenvolve a agricultura. É imprescindível nas áreas das regiões onde a chuva é escassa ou insuficiente para o bom desenvolvimento da cultura. De imediato, pode parecer que irrigação é a mesma coisa que molhar, mas não é simples assim. Molhar é simplesmente fornecer água de modo irregular, sem se preocupar com a quantidade fornecida, até que o solo aparente estar molhado ou mesmo úmido. Irrigação é um método artificial pelo qual se calcula a quantidade de água aplicada na planta como objetivo de suprir as necessidades hídricas totais ou suplementares da planta na falta de chuva. Pode passar. O método de irrigação é a forma pela qual a água pode ser aplicada às culturas. Há basicamente 4 tipos: aspersão, localizada, superfície e subterrânea. Para cada método, pode ser empregados 2 ou mais sistemas de irrigação.
Pode passar. O sistema de irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão é um método em que a aplicação de água na superfície do terreno assemelha-se a uma chuva. Isso devido ao funcionamento de um jato de água em gotas menores, lançando no ar atmosférico sob pressão por meio de pequenos orifícios ou bocais, conforme a imagem mostra. E as vantagens desse sistema é que não é necessário o nivelamento do solo, é um método que mais se adapta às condições topográficas e geométricas de terreno, ou seja, terrenos com declividades, desde a mais acentuados até mesmo as superfícies menos uniformes. Esse sistema também tem a vantagem de permitir um bom controle da lâmina de água a ser aplicada, desde que se tenha um bom manejo da irrigação, possibilita a automatização, podendo o produtor obter economia de mão de obra. Pode passar. Agora, o sistema de irrigação por aspersão convencionais. O sistema de irrigação por aspersão convencionais podem ser apresentados em diferentes tipos. De forma geral, são constituídos por linhas principais, secundárias e laterais. A modalidade dessas linhas definem os diferentes tipos de sistema. Vou falar alguns deles. Conforme a imagem, o sistema portátil. O sistema portátil são aqueles constituídos de tubulações portáteis montadas na superfície do terreno, permitindo que todas as linhas e componentes deslocam-se em diversas posições na área irrigada. Conforme mostra aí na imagem. Pode passar. Agora eu vou falar do sistema semiportátil ou semifísico. É aquele em que apenas as linhas laterais se deslocam nas diferentes posições da área irrigada. As linhas principais e secundárias podem ser enterradas ou ficar sobre a superfície do terreno. Tem a vantagem de menor investimento de capital, contudo, exigem mais mão de obra no manejo e operação, conforme mostra aí na imagem. Pode passar. Agora, o sistema fixo permanente. É aquele em que as linhas principais, secundárias e laterais são enterradas e suficientes para cobrir toda a área. Esse sistema é muito utilizado em áreas de tamanho pequeno, pois apresenta alto custo de aquisição inicial por unidade de área, justificando-se o seu uso apenas para irrigação de áreas com culturas de elevado valor econômico e mão de obra escassa ou cara. Como dá para ver na imagem, está um pouco pequena. A primeira imagem é naquelas estufas, onde o sistema é fixo permanente em cima, né? E o do lado é o fixo no chão. Pode passar. Sistema de irrigação por aspersão mecanizada. O sistema de irrigação por aspersão mecanizada, além do movimento de rotação, deslocam-se ao longo do terreno, efetuando a irrigação. Esse sistema possui um mecanismo de propulsão que permite a sua movimentação enquanto aplica água no terreno. Atualmente, existem diversos tipos desse sistema mecanizado, sendo esse da imagem, que é o de autopropelido, que é um aspersor do tipo canhão, montado sobre um carrinho de rodas, rebocado por um trator a uma determinada distância e depois recolhido por meio de um carretel enrolado, acionado por um mecanismo hidráulico. Ele irriga uma faixa de terra longa e estreita. Seu deslocamento se dá através de movimentação hidráulica de um carretel. E a vantagem desse sistema é a alta capacidade de irrigação, a facilidade de manejo e mão de obra reduzida. Pode passar.
Esse é o sistema de pivô central. É um sistema que possui movimentação circular, constituído em geral de uma linha com vários aspersores, com tubos de aço conectados entre si, montados em torres dotadas de rodas. Um pequeno motor elétrico colocado em cada torre permite o acionamento independente dessas. A água vem de um ponto de captação através de uma adutora enterrada, que abastece a tubulação suspensa. A velocidade de deslocamento de cada torre e do avanço da linha de distribuição é determinada pela velocidade da torre externa, que é regulada por uma central de controle, no caso uma caixa, que fica junto à base do pivô. E as principais vantagens desse sistema de irrigação é a possibilidade de controlar a direção do equipamento, baixa exigência de mão de obra, bom potencial de uniformidade de aplicação de água e possibilidade de aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos. Então, ele não irriga somente, né? Ele pode fazer esses outros processos. Pode passar. A irrigação localizada são constituídas, vou falar, né, no caso de duas. A irrigação localizada por gotejamento compreende a aplicação de água gota a gota diretamente na região da raiz da planta, em alta frequência e baixo volume, de modo que mantém o solo na região radicular das plantas, uma boa umidade. Com isso, a eficiência de aplicação é bem maior e o consumo de água é menor. Pode passar. Agora, a irrigação por microaspersão. Trata-se de um sistema de irrigação em que a água é aspergida através de microaspersores, no caso, miniaturas de aspersores, próximo ao sistema radicular das plantas. Conforme mostra aí na imagem, é essa parte de cima que irriga. As vantagens desse sistema, ele favorece um aumento da produtividade, melhorando a qualidade do produto, pois a umidade será aproximadamente constante ao longo da linha de cultivo. Permite economia de água, pois irriga apenas a área ao redor da planta. Pode passar. Agora, o sistema de irrigação por superfície. Esse sistema trata do método de irrigação não pressurizado, ou seja, a distribuição da água para a cultura se dá por gravidade através da superfície do solo. As principais vantagens desse método é que permite um menor custo unitário e uma boa simplicidade operacional. Não há necessidade de equipamentos de alta tecnologia, pois o sistema funciona bem com equipamentos simples. Pode voltar. A irrigação por sulcos, que é esse que aparece na imagem, é um sistema em que a água é aplicada através de pequenos canais abertos, escoando e infiltrando lentamente no solo. Pode passar. Esse da imagem é a irrigação em faixas. Nesse sistema, a água é aplicada em faixas do terreno, paralelas às fileiras das plantas, com uma pequena diferença de nível. A água escorre do nível maior para o nível menor. Pode passar. E a irrigação por inundação. A água, conforme a imagem, é uma implantação de arroz. Essa água é aplicada diretamente no solo pelo efeito da gravidade em altas doses. A aplicação de água é feita de maneira que ela escoe e mantenha uma lâmina de água uniforme, em faixas ou parcelas circundadas por diques, durante um determinado tempo. Muito usado na cultura do arroz no sul do país. Pode passar. Agora eu vou falar sobre a drenagem. A drenagem agrícola pode ser definida como sendo um processo de remoção do excesso de água dos solos, aplicado pela irrigação ou proveniente das chuvas, de modo que o solo tenha condições de
aeração, estruturação e resistência. Pode passar. A figura que está aparecendo ilustra duas situações. Uma área sem drenagem e outra com drenagem. É importante observar que tanto as raízes como a planta não se desenvolvem na situação onde não ocorre a drenagem. Então, por isso, notamos que é fundamental a drenagem no solo. A drenagem agrícola, ela pode se apresentar em alguns tipos de acordo com o objetivo do agricultor. Assim, ela pode ser definida, pode passar, em drenagem superficial, onde visa a remoção do excesso de água da superfície do solo ou do piso construído. Para você entender melhor a drenagem superficial, imagina, vou dar um exemplo. Imagina um campo de futebol sobre o qual cai uma chuva. Em poucas horas a bola não consegue se locomover. Ou seja, quando chuta, ela para nas poças de água. Então, para solucionarmos esse problema, temos que fazer uma drenagem de água que se encontra na camada superficial do solo. Para a realização da drenagem superficial no campo de futebol, é fundamental, de grande importância, considerar os níveis do terreno, do centro para as duas laterais e as linhas do fundo. Conforme na imagem, ó, a grama, a primeira camada, né? A segunda camada da terra, aí uma terceira camada de areia e aí sim a manta drenante. Pode passar. Nessa imagem, refere-se à drenagem subterrânea ou profunda. Ela visa a remoção do excesso de água do solo até uma profundidade determinada. A drenagem subterrânea são os drenos propriamente ditos que ficam abaixo da camada de solo arenoso com matéria orgânica, conduzindo toda a água que infiltra a um local fora da área drenada. Pode passar. Os sistemas de drenagem, em geral, são constituídos por drenos laterais, drenos coletores e dreno principal. Os drenos laterais têm a finalidade de controlar a profundidade do lençol freático ou absorver o excesso de água da superfície do solo. Os drenos coletores têm a finalidade de receber a água dos drenos laterais e levá-la ao dreno principal. E o dreno principal tem a finalidade de receber a água de toda a área conduzida até a saída. A drenagem subterrânea, não, pode voltar. A drenagem subterrânea emprega basicamente dois tipos de drenos, conforme mostra na imagem. Os drenos abertos e os fechados. No caso, os tubulares. Os drenos abertos são canais construídos no formato de trapezoidal, cuja duas laterais possuem inclinação com o objetivo exclusivo de evitar o desmoronamento. No caso, é meio que afunilado, conforme a primeira imagem. Ele possui a capacidade de receber e conduzir a água. Atualmente, é mais utilizado para drenagem superficial, pois o escoamento de água ocorre de forma mais rápida. As duas grandes limitações desse tipo de dreno são os custos, como uma manutenção e a realização de atividades relacionadas à cultura, como, por exemplo, a colheita mecanizada, trânsito de tratores e máquinas. A vantagem desses drenos, aberto e fechado, ele pode ser utilizado em áreas inundadas, tornando-as agricultáveis e produtivas. Eles melhoram as condições físicas e químicas do solo, como, por exemplo, melhora a aeração, melhora a atividade microbiana, melhora a fixação de nitrogênio e fósforo. Agora eu vou passar a palavra para o próximo apresentante, que vai apresentar. Bom dia, pessoal. Bom, falar um pouco sobre a normativa sobre a irrigação.
A primeira normativa que se teve sobre a irrigação no Brasil se deu por meio da Lei 6.662, de 1979, e ela era denominada como Lei de Irrigação, e ela se constituiu um marco referencial para a implantação dos sistemas de irrigação no Brasil. Essa primeira lei ela foi revogada pela atual lei, a 12.787, de 2013, que é a denominada Política Nacional de Irrigação. Essa nova Política Nacional de Irrigação, ela incentiva o desenvolvimento da agricultura irrigada no país por meio do uso sustentável dos recursos hídricos e, como se pode ver, esse é um dos princípios, é o primeiro princípio, na verdade, que a lei traz, que é o uso e manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à irrigação. Como segundo princípio, temos que deve haver uma necessária integração com as políticas setoriais de recursos hídricos, do meio ambiente, de energia, de saneamento ambiental, do crédito e do seguro rural, seus respectivos planos, com a prioridade para os projetos cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos. Tanto isso é verdade que, por exemplo, a própria lei, ela diz que é necessário, precisa levar em conta a disponibilidade de energia elétrica na localidade. A energia elétrica, por exemplo, que a lei cita ali, que é necessária a integração, ela é de suma importância para a consecução de um projeto de irrigação. Outro exemplo também pode se dar por meio do crédito rural, em que a lei diz que privilegiará a aquisição de equipamento de irrigação mais eficientes, de equipamentos que levem em conta a modernização tecnológica, e em relação ao saneamento ambiental, a própria lei ela traz um princípio, que veremos mais tarde, que visa evitar a propagação de doenças veiculadas por meio dos recursos hídricos. A lei tem como princípio também a articulação entre as ações em irrigação das diferentes instâncias e esferas de governo, e entre essas e as ações do setor privado. Então, a lei diz que o plano de irrigação da União, na esfera federal, ela deve servir como uma diretriz, como um parâmetro para os estados na consecução, cada qual, do seu plano de irrigação. Isso como uma forma de manter uma coerência mínima desse microsistema legal, mas levando em consideração também a necessária peculiaridade de cada região. Então, a capacidade do uso dos solos, a disponibilidade dos recursos hídricos, da energia elétrica, do sistema de transporte, do sistema de escoamento e o índice de desenvolvimento econômico e social são características que serão diferenciadas de região para região. Pode passar o slide. Como princípios ainda, nós temos a gestão democrática e participativa dos projetos públicos de irrigação, com infraestrutura de irrigação de uso comum, por meio de mecanismos a serem definidos em regulamento, e também a prevenção de endemias rurais, de veiculação hídrica, essa como uma forma também de saneamento básico. Pode passar. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Irrigação, nós temos, primeiramente, incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases ambientalmente sustentáveis e reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas. Em relação a esses dois princípios, é primordial lembrar que o Nordeste e o Mato Grosso, por exemplo, sofrem anualmente com as secas, em maior ou menor intensidade, mas todo ano ocorre a seca. E os produtores rurais que não possuem o sistema de irrigação em suas propriedades, eles sofrem grandes prejuízos, diminuindo o rendimento das lavouras e também fazendo com que haja um aumento dos preços dos produtos, em razão da baixa oferta. Então, ampliar a área irrigada, cumprir com esse primeiro objetivo da lei, inevitavelmente aumentaria a produtividade e, consequentemente, o desenvolvimento, aumentaria o desenvolvimento local e regional
que é o próximo objetivo da lei, o terceiro objetivo, que é promover o desenvolvimento local e regional, com prioridade para as regiões com baixos indicadores sociais e econômicos. É objetivo da lei também concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda. Pode passar. E contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para exportação. Percebe-se que a lei ela possui também uma forte preocupação com o desenvolvimento econômico da região. E como últimos objetivos, tem-se capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de tecnologias relacionadas à irrigação, e incentivar projetos privados de irrigação conforme definição em regulamento. Com o desenvolvimento do Sistema Nacional do Crédito Rural, tornou-se interessante e lucrativa a empresa privada de irrigação, porque as obras elas podem ser financiadas em um prazo maior e também porque há incentivos fiscais aos projetos de irrigação privados contidos na Política Nacional de Irrigação. E também pode haver a cooperação do poder público que delega a outras instituições a execução dessas obras de irrigação. Um dos motivos que ensejaram a propositura do projeto de lei, da atual lei da irrigação, essa Política Nacional de Irrigação, foi justamente a necessidade de dar uma abertura maior para a iniciativa privada em relação aos projetos de irrigação, porque a antiga lei, a primeira lei da década de 70, ela era muito fechada para o setor público somente. E essa nova lei, ela vem com esse viés mais aberto para a iniciativa privada, que com certeza aumentou a expansão da área de irrigação no Brasil. Bom, agora eu vou passar a palavra para o colega Rick, que vai tratar um pouco dos instrumentos da Política Nacional de Irrigação. Obrigado, Michele. Bom, dando continuidade nas palavras da Michele, os instrumentos da Política Nacional de Irrigação seriam, então, os projetos e as ações que operacionalizam a política, né? Os principais descritos na lei são os planos e os projetos, que devem ser feitos em cada unidade da federação. Eu vou iniciar por eles. A principal característica de qualquer plano ou projeto de irrigação é porque eles precisam estar em consonância com as outras diretrizes, tanto ambientais quanto hídricas, definidas no plano federal, como já foi dito, né? Mas uma particularidade bem definida na lei é que esse diagnóstico que tem que ser feito das áreas que mais precisam da irrigação, tanto de capacidade de uso do solo, quanto a disponibilidade dos recursos hídricos, isso tem que estar previsto no plano. Essa distribuição igualitária das necessidades de irrigação, né? A lei também prevê que, durante a elaboração dos planos estaduais de irrigação, por exemplo, as unidades da federação terão obrigatoriamente que consultar os comitês de bacia hidrográfica, porque a disponibilidade dos recursos hídricos ela não é absoluta. Então, ela precisa ser, de certa forma, colocada sob o cuidado desses comitês de bacia. Então, toda essa parte administrativa de elaboração de plano e projeto de irrigação passa pelo comitê. O segundo instrumento da Política Nacional de Irrigação é o Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação, que nada mais é do que um portal, do que um site do governo federal, que reúne todas as informações necessárias para que o agricultor possa elaborar o seu projeto de irrigação, possa saber a quais benefícios ele tem direito e quais localidades estão sendo beneficiadas pela política nacional. O terceiro instrumento são os incentivos fiscais, o crédito rural, o seguro rural, como já foi explicado. Acho que não tem muito o que falar sobre isso. O quarto instrumento é a formação de recursos humanos, o quinto é pesquisa científica e tecnológica. Esses dois itens andam muito associados, né? O poder público ele tem que formular políticas públicas de aperfeiçoamento, de conhecimento, de treinamento de pessoas e de pesquisadores, inclusive, para que possam desenvolver sistemas de irrigação eficientes
e que existam profissionais habilitados para lidar com esse tipo de equipamento. Da mesma forma, o poder público tem que dar assistência técnica a esses projetos implementados no campo, né? Nós sabemos que são equipamentos complexos, a Karine já explicou muito sobre isso, são equipamentos de ponta muitas vezes, por mais que existam técnicas mais rudimentares, é necessária uma assistência técnica e muitas vezes ao produtor rural. Outro instrumento da política nacional é a certificação dos projetos de irrigação. Sobre isso, a lei determina que todo projeto de irrigação ele tem que ser certificado, tem que ser licenciado ambientalmente, tudo conforme a legislação vigente. E a partir disso, ele vai poder receber o benefício, né, poder receber o incentivo fiscal. E da onde vem o dinheiro para fazer tudo isso? Vem do, acho que, 7º instrumento da política nacional, né, ali o Fundo de Investimento em Participações e Infraestrutura, o FIP-IE. Esse fundo é o responsável, então, por conceder todos os créditos e incentivos à política de que trata a Política Nacional de Irrigação. As regulamentações de toda essa dinâmica que a política confere, tanto dos benefícios quanto dos direitos, tanto dos deveres, ela vai ser definida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Irrigação. Não somente, também entra nesse assunto o Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, entre outros conselhos relacionados. Mas o principal e mais específico, o órgão, né, responsável pela chancela principal da política nacional, é o Conselho Nacional de Irrigação. Passo agora a palavra ao Daniel. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Dando sequência à apresentação sobre irrigação e drenagem, eu vou falar agora sobre, bem sucintamente, sobre o panorama da irrigação no Brasil. O Brasil ele está entre os 10 países que possuem a maior área irrigada do mundo, atrás da Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Irã. E o Brasil ele possui uma área irrigada de 6,9 milhões de hectares, aproximadamente 7 milhões de hectares. Se a gente considerar que a área total agriculturável do país é de aproximadamente 352 milhões de hectares, isso corresponde a somente 2% de área irrigada no país. Aqui no gráfico a gente percebe que a última pesquisa foi feita em 2015, a região sudeste era a região que mais possuía áreas irrigadas no país. Em especial no Mato Grosso, teve um aumento de 214% nos últimos 10 anos. A nossa área irrigada hoje é de aproximadamente 80 mil hectares. Apesar de não aparecer aqui a soja, existe lavouras de soja irrigadas também. Tem esse levantamento aqui ele foi feito pelo IBGE, então ele é um levantamento oficial, mas tem um estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da FMT, no ano de 2017, que indica que a área irrigada no estado de Mato Grosso seria de aproximadamente 148 mil hectares. E a região que possui a maior área irrigada é a região do norte mato-grossense e as cidades Nova Mutum e Sorriso. Também tem outros levantamentos extraoficiais que demonstram que a área irrigada do estado do Mato Grosso seria de 190 mil hectares. Então, se a gente for considerar a área total irrigada, que seria a área total da agricultura no Mato Grosso, que é de 32 milhões, nós estamos abaixo da média nacional, que seria de 2%, porque o Mato Grosso teria, então, de 0,2% a 0,5% da sua área agriculturável irrigada. Aqui é uma subdivisão feita pelo Atlas da Irrigação no Brasil, que, devido ao adiantado da hora,
eu irei poupá-los, até porque a Karine já explanou muito bem sobre isso, e eu passo então para a Júlia, que vai falar sobre o potencial de irrigação e a evolução da agricultura irrigada no país. Bom dia, professora, bom dia aos demais colegas. Realizada, então, uma abordagem mais teórica e mais técnica a respeito da irrigação e da drenagem na agricultura brasileira, eu passo agora a trazer alguns aspectos mais práticos, contemplando, assim, uma primeira parte, a perspectiva futura da irrigação no país, e, em seguida, abordando alguns problemas, algumas consequências adversas decorrentes da utilização de tais técnicas. Dando início, portanto, à apresentação, analisando a parte das perspectivas futuras, eu trouxe a manchete que está ali no slide, em que a gente pode notar que, por meio do Atlas Irrigação, uso da água na agricultura irrigada, que consistiu em um estudo feito pela Agência Nacional de Águas e que foi lançado no ano de 2017, a área irrigada no Brasil, a qual já vinha de uma crescente, ela tem a tendência de expandir mais 45% até o ano de 2030, atingindo assim um total de 10,09 milhões de hectares. Essa perspectiva, ela leva em consideração a maior participação da implementação dos pivôs centrais e da irrigação localizada nas demandas de agricultura irrigada, bem como a otimização do uso do solo e de insumos como máquinas, implementos, mão de obra, o aumento e a regularidade na oferta de produtos agrícolas, o estímulo à implantação de agroindústrias e a minimização de riscos meteorológicos e climáticos. Atualmente, o país já conta com 6,95 milhões de hectares que estão equipados para a irrigação, ocupando, então, a posição entre os 10 países com maior área equipada para a irrigação do mundo, reafirmando, então, que o crescimento vem de forma persistente, se intensificando nas últimas décadas. Pode passar, por favor. Como dito, a tendência dentro do sistema agrário brasileiro é expandir a implantação de pivôs centrais na agricultura irrigada. De acordo com aquela notícia no meu canto esquerdo, um levantamento realizado pela Embrapa e pela ANA, Agência Nacional de Água, a expansão da utilização dos pivôs centrais no território ocorre em função da redução da exposição aos ciclos climáticos, em especial na ocorrência de veranicos, do aumento da produção na segunda safra ou na safrinha, da viabilização de terceiras safras e da produção em áreas inviáveis para o sequeiro. O sistema ele é ainda preferido pela capacidade de distribuição uniforme de água, alto grau de automação, adaptação a diferentes condições físicas e irrigação de grandes áreas, além do suporte comercial da forte e crescente indústria de equipamentos. A elevada disponibilidade de financiamentos incentivados e subsidiados pelo poder público também é um importante fator para a expansão e para o crescimento desse tipo de instrumento na agricultura irrigada. Apenas a título de informação, a maior concentração de pivôs centrais é observada em municípios situados no oeste do estado de Minas Gerais, no sudeste do estado de Goiás, no Distrito Federal e no oeste do estado da Bahia, regiões com altas produtividades de diversas culturas,
e com relevo pouco acidentado e situadas principalmente nas bacias hidrográficas dos rios Paraná, São Francisco e Tocantins. Outra novidade nessa área da irrigação no Brasil é o uso de sensores e plataformas baseadas em internet das coisas, o IoT. A introdução dessas tecnologias, ela tem se dado através de uma pesquisa internacional que tem sido financiada pela União Europeia e pelo governo brasileiro, visando o gerenciamento inteligente dos recursos hídricos na agricultura. Isto é, a partir da aplicação de métodos e tecnologias inovadoras, busca-se reduzir o consumo de água em atividades agrícolas, dando maior eficiência ao sistema e reduzindo as perdas. Esse projeto de parceria, ele está avançando com o intuito de gerar previsões específicas quanto à necessidade de irrigação de cada talhão, a partir da apuração de dados sobre clima, solo, condições de cultivo, níveis e qualidade dos sistemas de fornecimento e de distribuição diária. Para tanto, o sistema de gerenciamento que monitora os experimentos, como a plataforma da Internet das Coisas, ela captura e integra os dados coletados no campo, armazenando-os em uma nuvem computacional e processando as informações de forma automática. Em paralelo, estão sendo implantados modelos computacionais desenvolvidos com técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que usam os dados obtidos por sensores de solo e estações climatológicas, e assim elas podem predizer quanto se deve irrigar no futuro. Segundo os idealizadores e pesquisadores envolvidos, o projeto ele foi proposto com a abordagem de construir a infraestrutura computacional para aplicações de internet das coisas baseadas em tecnologias abertas. O domínio sobre esse tema, aliado com as pesquisas na área, no campo, criam condições para realizar adaptações e novos desenvolvimentos para aplicar em outras áreas da agricultura, com foco em aumentar a eficiência e reduzir custos. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um exemplo de uma solução de irrigação que deu certo. Como nós sabemos, indiscutivelmente, a região do país que mais sofre com a estiagem é o Nordeste. Nesse sentido, uma solução tecnológica desenvolvida para amenizar essas condições adversas no semiárido brasileiro é a implementação das barragens subterrâneas, as quais são uma forma de tecnologia de captação e armazenamento da água da chuva para a produção de alimentos, contribuindo assim para a produção agropecuária familiar e minimizando os riscos da agricultura que depende da chuva. A vantagem dessas barragens subterrâneas é que elas formam uma vazante artificial temporária, na qual o terreno ele permanece úmido por um período de 2 a 5 meses após a época de chuva, permitindo então que a plantação ela continue mesmo em época de estiagem. Desse modo, a barragem subterrânea é tida como uma tecnologia de inclusão, pois permite ao agricultor maior sucesso no cultivo de diversas espécies, promovendo a melhoria das condições de vida das famílias agricultoras, além de garantir a renda e a segurança alimentar. Por tudo isso, esse sistema de irrigação ele merece uma especial atenção das nossas instituições públicas a fim de manter a sua eficiência e a sua inclusão, como eu disse. Pode passar, por favor. Dando seguimento ao trabalho, inicio agora a segunda parte da minha exposição, tratando de alguns problemas e consequências adversas trazidas pela irrigação. Bom, embora a irrigação e a drenagem elas estejam intimamente ligadas ao aumento da produtividade no campo, elas implicam algumas consequências drásticas sobre o meio ambiente, a qualidade do solo e da água, à saúde pública e ao aspecto socioeconômico de uma região, se mal dimensionados, se mal implementados, se mal manejados ou incompletos. A fim de debater sobre esses impactos,
ocasionados pelo uso dessas tecnologias, eu trouxe esse caso apresentado no slide, o levante dos ribeirinhos, que trata-se de um levante feito por ribeirinhos no município de Correntina, no estado da Bahia, no ano de 2017. Esse conflito entre as comunidades ribeirinhas e as fazendas e os fazendeiros do agronegócio se deu em razão da escassez de água na região, como consequência da captação de água para a irrigação das grandes fazendas no entorno do rio Arrojado, o qual abastece o referido município e seus arredores. Nesse sentido, constatou-se a construção de uma barragem por esses produtores na nascente do rio Arrojado, com a instalação de 12 bombas eletrônicas de captação de água no ponto mais profundo para suprir o sistema das plantações irrigadas daquelas fazendas ali estabelecidas. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento do Ministério Público Estadual da Bahia, quando as bombas de captação estavam em operação, em apenas 12 minutos o nível da água desse rio específico, chegava a se reduzir em 15 centímetros. Diante disso, com pouca água no rio e tendo sua vazão diminuída, os canais de água que abasteciam as comunidades tradicionais ali de Correntina secaram. Pode passar, por favor. Tendo, então, como paradigma esse caso do levante dos ribeirinhos, podemos discutir e problematizar a questão da irrigação no Brasil. Apenas observando essas imagens presentes no slide, fica claro e evidente o impacto ambiental e ecológico que a técnica da irrigação pode resultar. Ali fica evidente a modificação do meio ambiente conferida pelas secas dos canais hídricos, pela eliminação da fauna e da flora nativa. Aqui, cabe ressaltar que a irrigação, por ser uma forma de uso consultivo da água, parte dessa água utilizada para este fim, ele não retorna ao seu curso original, havendo então uma redução efetiva da disponibilidade do manancial, é o que a gente vê ali nas imagens. Ainda, em se tratando de impactos ambientais que podem ser ocasionados por conta da irrigação, nós podemos citar como exemplo a salinização do solo, a contaminação dos recursos hídricos, dos rios e das águas subterrâneas, o consumo exagerado da disponibilidade hídrica de uma região, o consumo elevado de energia, as perdas de nutrientes pela irrigação e a erosão do solo. De modo correlato a isso, surgem também impactos socioeconômicos, os quais se apresentam diante da dependência que esses pequenos agricultores e os moradores locais têm perante os recursos hídricos para a sua sobrevivência e para a sua subsistência. Ainda emergem impactos no âmbito da saúde pública. No presente caso, nós podemos citar a contaminação da população próxima à área irrigada, visto que pode ocorrer a poluição da água que ocasionalmente retorna aos mananciais de uso dessa comunidade, pelo carreamento de sedimentos defensivos agrícolas ou fertilizantes usados nas grandes lavouras. Pode passar, por favor. Para finalizar, então, o trabalho, eu trouxe mais essas duas imagens, as quais fazem parte da história que eu ainda estava contando, e elas revelam o potente arsenal dos sistemas de irrigação das empresas agrícolas da região, os quais são responsáveis pela retirada dos grandes volumes de água dos recursos hídricos dali do oeste da Bahia. Desse modo, os grandes produtores, os quais possuem melhores condições financeiras e tecnológicas, buscam meios de evitar perdas significativas nas grandes plantações, especialmente no período da seca, recorrente nessa região semiárida. Por exemplo, então, eles constroem os chamados piscinão, que são esses reservatórios gigantes, ali a primeira imagem, que chegam a ocupar 4 hectares de uma área plantada, e também pela implantação dos pivôs centrais, que são enormes estruturas metálicas que irrigam as plantações. Então, basicamente, eu quis trazer esse grande paradoxo que compõe a estrutura agrária brasileira no tocante à irrigação. De um lado, a população ribeirinha, e do outro, os grandes agricultores e fazendeiros.
Sendo assim, rodeada de fazendas de grãos, gado, eucalipto por todos os lados, a Bahia ela já é a 6ª maior produtora de soja do país. E o oeste do estado, onde surgiu esse caso, integra a principal zona agrícola brasileira, conhecida como Matopiba, que reúne áreas do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. A sede do agronegócio na região colocou o oeste baiano no mapa mundial dos conflitos por água, que foi o que eu acabei de narrar. Por todos esses motivos supracitados, nós podemos colocar que a solução para esses conflitos, né, conflitos de água, seria uma gestão integrada e compartilhada de seu uso, controle e conservação. Essa gestão ela deve ser realizada holisticamente, ou seja, de forma multidisciplinar e interdisciplinar, onde os projetos hidráulicos eles devem considerar obrigatoriamente o uso múltiplo da água e segundo análises sociais, econômicas e ambientais de determinado local, de determinada região. E assim eu finalizo a nossa apresentação. Em nome do grupo, agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra para a professora Vera conduzir os debates. Obrigada.